O arrebatamento da igreja é a esperança de todos os cristãos fiéis, pois será o grande momento de reunião da igreja com Cristo, para assim estarem com Ele para sempre. E nesse dia, Cristo recolherá os escolhidos de toda a terra para adentrarem em seu reino milenar e reinarem sobre a terra com Ele durante os 1000 anos. E após isso se iniciar a eternidade. No entanto, há grande discussão no meio cristão sobre quando esse arrebatamento ocorrerá, se será antes do período de grande tribulação de 7 anos que sobrevirá à terra, ou depois deste período, na volta de Jesus. Mas então, o que a Bíblia diz sobre isso? De fato, em qual momento acontecerá o arrebatamento da igreja? Antes ou depois desse período de grande tribulação? É sobre isso que vamos falar neste vídeo. Peço que você assista até o final para compreender a verdade bíblica sobre este assunto. Para entendermos sobre quando ocorrerá o arrebatamento, vejamos o que a Bíblia nos diz sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, o apóstolo Paulo escreve: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Podemos ver que a Bíblia revela que nem todos irão morrer, o que significa que na volta de Cristo haverá aqueles que estarão vivos para o arrebatamento. Assim, os vivos que estiverem aguardando a volta de Jesus serão transformados em um piscar de olhos e terão seus corpos transformados em corpos incorruptíveis. Da mesma forma, os mortos em Cristo serão ressuscitados também com corpos incorruptíveis, para se encontrarem com o Senhor nos ares. O texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 15 ao 17, nos traz acréscimos e nos explica como será essa ordem, que diz: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerás dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse texto nos revela que na vinda de Cristo, os que morreram fiéis a Deus serão ressuscitados primeiro com corpos glorificados, como vimos no texto anterior. Depois, os vivos também terão seus corpos transformados em corpos incorruptíveis, e assim todos serão arrebatados juntos ao ressoar da última trombeta, falado em 1 Coríntios 15, 52, que é a mesma trombeta de Deus mencionada aqui no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. E para ficar claro sobre o toque da última trombeta, que precede o evento da ressurreição e arrebatamento, vejamos o texto de Apocalipse, capítulo 11, verso 15 ao 18, que fala do toque da sétima trombeta e o que sucederá após isso, dizendo: O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. A sétima trombeta tocada pelo anjo é a última de um total de 7 trombetas, e que antecede a volta de Cristo, de modo que, por ocasião da sua vinda, ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo com corpos glorificados. Os vivos que estiverem em Cristo serão transformados e juntos serão arrebatados até as nuvens para se encontrarem com o Senhor nos ares e assim estarem com Ele
eternamente. Até aqui podemos entender pelos textos que na volta de Jesus ocorrerá a ressurreição dos mortos em Cristo e arrebatamento da igreja, todos juntos, ao ressoar da última trombeta, que é a 7ª trombeta de Apocalipse, capítulo 11, que vimos anteriormente. Tudo isso ocorrerá por ocasião da volta de Jesus. Assim, sendo incoerente acreditar que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes da grande tribulação de forma secreta, sendo que Jesus só voltará ao final deste período de 7 anos de grande tribulação. Veja bem, a Bíblia revela que os vivos não precederão os mortos. Como pode haver, então, arrebatamento sem ressurreição de mortos? Não faz sentido algum. Isso é ser desonesto com o que a Bíblia nos ensina de forma tão clara. Para deixar ainda mais claro, vejamos o texto de 2 Tessalonicenses capítulo 1, do verso 6 ao 8, que diz: Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Para eliminar toda confusão e refutar totalmente a ideia enganosa que Jesus virá de forma secreta e antes do período de grande tribulação, nesse texto o apóstolo Paulo afirma categoricamente que Deus trará tribulação aos que atribulam o seu povo e dará alívio a estes que estão padecendo perseguições juntamente com todos os santos na ressurreição dos que já partiram, no qual Paulo se inclui. E isso ocorrerá quando Jesus se manifestar do céu, ou seja, na volta de Cristo, de forma visível, com os anjos do céu e em labaredas de fogo, o que descarta a ideia de ser algo secreto e em etapas, pois a vinda de Cristo será única e visível a todos. Este é o entendimento bíblico honesto. Para finalizar com as próprias palavras de Jesus afirmando a verdade sobre essas coisas, vamos ler o texto de Mateus 24, do 29 ao 31, que diz: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Vemos que todos os eventos do céu que antecedem a volta de Cristo acontecerá após o período de grande tribulação. Esses mesmos acontecimentos estão relatados em Apocalipse 6, na abertura do 6º selo. E seguindo o texto, vemos também que a reunião ou ajuntamento dos escolhidos de toda a terra pelos anjos, aqui fazendo referência claramente ao arrebatamento, também ocorrerá após esse período de grande tribulação, mostrando que Jesus virá apenas mais uma vez e não em algumas etapas, e sua vinda será ao final da grande tribulação, do período dos últimos 7 anos que ocorrerá. E nesse momento de sua volta, ele ressuscitará os mortos em Cristo e arrebatará todos juntos até as nuvens para se encontrarem com ele nos ares e assim estarem para sempre em sua presença. Diante desse estudo, que estejamos certos que acontecerá o arrebatamento da igreja e quando ocorrerá. Tudo isso é muito importante, mas também que possamos nos autoanalisar, ter consciência se estamos preparados para nos encontrar com o Senhor ou não, pois como a Bíblia afirma, sem santidade ninguém verá a Deus. Assim, para fazer parte do arrebatamento e estar para sempre com o Senhor, precisamos andar em santidade e obedecer a sua palavra dia após dia. Então, esse foi o estudo sobre o arrebatamento. Se você gostou, peço que deixe seu gostei aqui embaixo, pois isso é importante para ajudar na divulgação desse vídeo. Compartilhe com seus amigos e familiares e se ainda não é inscrito, se inscreva neste canal para acompanhar os próximos estudos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.